Então, vamos para a nossa primeira aula e vamos falar então já sobre vendas. Eu quero que você faça uma reflexão neste momento, né? Quando você pensa na palavra venda, vender, o que passa na sua mente, né? O que a sua mente traz de informação, né? Eu acredito que você já tem aí o seu papel, a sua caneta para você fazer as suas anotações, que isso é muito importante para você depois poder também olhar com mais calma e revisar sempre que for necessário. Então, pense aí na palavra venda. O que vem na sua mente? É bom? É chato? Ou é uma necessidade? Ou o que vem na sua mente? Você vai ouvir aquela voz interior relacionada à palavra venda. E você vai anotar a sua percepção, você vai anotar o que a sua mente diz para você sobre vendas. Bom, enquanto você faz essa reflexão, se você quiser até parar o vídeo e anotar, pode fazer isso. Eu vou contar uma pequena história. Eu, Jaqueline, comecei a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Trabalhar entre aspas, né? O meu pai tinha uma empresa, era uma farmácia. E aos finais de semana, meu pai levava eu, e o meu irmão pra gente trabalhar junto com ele nessa farmácia. Então, aquele mundo era totalmente diferente para mim, né? Para uma criança, 12 anos ainda é uma criança. Então, com 12 anos de idade, eu estava ali observando já um mundo adulto, né? Um mundo assim de gente grande. Como que isso funciona? Então, eu achava tudo lindo. Quando o cliente chegava, eu via o pai atendendo, né? Meu papai atendendo aqueles clientes. E um dia papai falou assim, fico até emocionada. Um dia papai falou assim, vai lá e cobra o dinheiro no caixa pro cliente. E eu levei um susto porque eu não sabia fazer aquilo, né? Mas papai me ensinou, né? Então ele me ensinou ali a fazer os cálculos e ensinar, né? Olha, custa tanto o medicamento, o cliente vai te dar o dinheiro, e aí o que você vai fazer? Você vai dar o troco se precisar dar o troco, né? Então abri aquela gaveta lá e plim, 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 cheia de dinheiro, cheia de moedinhas, e aquele mundo já começou a me encantar, né? Então, não com relação tanto à farmácia, mas ao atendimento ao cliente. Então, olhar assim, ficava ali esperando, né? Ai, tomara que venha outro cliente para eu, cobrar aqui no caixa. Então, o que eu tô querendo dizer com essa pequena história que faz parte da minha história? Como que eu entrei neste mundo, né? Já ali tão pequena, olhando para este mundo tão adulto. E aqui eu quero já fazer uma observação muito importante. Quando a gente vai falar de profissão e quando a gente vai falar de negócios, nós estamos falando de mundo adulto. E nós precisamos estar no papel do adulto, porque o adulto tem responsabilidade e uma criança não. Então, toda vez que nós vamos falar de um serviço, de uma prestação de serviço, é importante a gente observar em qual papel nós estamos. Porque veja, eu, ainda pequena, com 12 anos, uma criança, mas eu já estava no mundo adulto, aprendendo. Mas eu estava ali aprendendo. Eu ainda era uma criança. E como a gente traz para o nosso profissional e para os nossos negócios tudo aquilo que a gente aprendeu no passado com os nossos pais, né? Com o nosso meio, onde nós crescemos, como foi a nossa criação. E se a gente não aprende a ter essa responsabilidade e a autorresponsabilidade, a gente fica no nosso mundo infantil, que é bem comum acontecer, e mundo infantil não vende. Mundo infantil não prospera, porque não tem a responsabilidade com o outro.
Então, quando a gente vai falar de vendas, eu preciso entender uma coisa muito importante. Quem eu sou neste papel? Eu sou uma profissional da área da saúde? Eu sou um empresário? Eu sou um administrador? Eu tenho uma empresa? Em qual papel eu estou neste momento? Porque se por algum motivo a gente entrar numa dinâmica infantil, o nosso negócio, a nossa prestação de serviço não prospera. Porque quando a gente fala de vendas, de negócio, de profissão, a gente está falando de mundo adulto, que exige responsabilidade. E se a gente for falar ainda da área de saúde, é a vida da outra pessoa. Então, não é um jogo, não é uma brincadeira. É 100% responsabilidade. Como eu ofereço este produto para o cliente? Em qual papel eu estou? Então, é uma autoobservação. Quando a gente fala de venda, não é só entender como que o cérebro vende, né? Porque a gente pode fazer o marketing, né, de vendas para atrair mais clientes. Isso é importante? Sim, é importante. Mas a gente precisa também olhar como a nossa alma vê. Entender que eu não sou só um corpo, um cérebro que faz parte desse corpo. Nós somos corpo, mente e alma. E como eu me comporto vai influenciar nessa atração de clientes. E às vezes você pode ir lá fazer propaganda no Google, no Instagram, trabalhar no marketing digital, porém, se estiver uma dinâmica infantil, como tudo isso é energia, não tem atração. E se tiver atração, vai ser semelhante atraindo semelhante. Então, o primeiro passo, quando a gente quer falar de vendas, o que vem na mente quando eu falo a palavra vender, como que o corpo recebe isso? E o segundo passo, em qual dinâmica eu estou? Estou realmente no meu papel de adulto, profissional, ou estou ali, muitas vezes, num papel de criança? Então, como observar isso? Geralmente, quando a gente está no papel infantil, não tem a autorresponsabilidade, compromisso, chegar no horário, né? Fazer toda a logística que tanto uma empresa quanto um profissional autônomo exige, como você planeja isso. Porque o planejar faz parte do mundo adulto. Quando eu faço de qualquer jeito, estou numa dinâmica infantil, porque a criança, né, ela não tem essa noção. Então, em qual dinâmica, né? Faço agora uma autoanálise. Será que você realmente está neste adulto responsável, nessa adulta responsável, que realmente está a serviço do seu cliente, do cliente que vai te procurar? Ou você está numa dinâmica infantil, olhando para as suas necessidades? Então, isso, não tem equilíbrio na balança. E quando a gente vai falar de negócios, de vendas, de prestação de serviço, tem que haver um equilíbrio. Eu ofereço algo que o cliente necessita. E aí, os dois se encontram. Então, faça essa autoanálise agora, junto com o que vem na sua mente quando você pensa em vendas. E perceba se você está apenas fazendo isso por uma necessidade sua, ou realmente eu quero servir com este produto, com este serviço que eu tenho, a necessidade do cliente. Porque aí existe um equilíbrio na balança e as duas partes se encontram.
Faz sentido isso para você? Se a gente fica na nossa necessidade, muitas vezes a gente está no nosso papel infantil, porque eu não estou ali atendendo a necessidade do cliente. E assim não funciona uma venda. Porque a venda, ela acontece naturalmente. Eu não preciso empurrar nada para o cliente. Esse é um paradigma que nós precisamos aprender a quebrar. Eu não preciso empurrar nada para o cliente. O cliente vem até mim, o cliente vai até você por uma necessidade. Você tem algo a oferecer para este cliente que ele está precisando. Então a venda, ela não precisa nem ser empurrada. Se você lá na sua mente subconsciente, que nós vamos entender daqui a pouco o que significa isso, se lá na sua mente subconsciente você está ali a serviço deste cliente, o cliente vem até você com facilidade, alegria e glória. Porque você está a serviço do cliente. Você está a serviço à necessidade do cliente. E não a uma necessidade sua. Entende a grande diferença? E isso que você faz, se você faz por amor e para atender o cliente, que é o servir a vida, aqui já existe uma conexão. E a venda acontece naturalmente, você não precisa empurrar nada para ninguém. E essa pessoa, o cliente, que precisa do seu serviço, vai dar um jeito de te encontrar. Olha que incrível isso. Por isso, vamos aprender a quebrar os paradigmas de que uma venda precisa ser empurrada. Essa é uma frase que já não funciona mais na atualidade. Então, eu não empurro nada para ninguém. O cliente tem a necessidade e eu tenho o serviço. E aqui já acontece a venda. Se eu estou como terapeuta ou empresa disponível, o que é estar disponível? Estou aberto para servir a vida deste cliente, dessa pessoa, dessa alma. Então, os dois estão disponíveis. E quando existe essa disponibilidade entre as duas partes se encontram em algum momento e pronto. Ali já aconteceu a conexão. E ao conectar, a venda aconteceu naturalmente. Então vamos recapitular, né? Eu não preciso vender nada para ninguém. Eu tenho um produto, um serviço, uma empresa. Se esse produto está aberto no mundo energético, está disponível para servir a necessidade deste cliente. Se esse cliente está disponível e aberto para os produtos deste profissional e desta empresa, em algum momento a própria energia, lei da atração, faz com que os dois se encontrem. O cliente precisa e eu posso atender a necessidade do cliente e a venda acontece naturalmente. Faça suas reflexões, faça essa autoanálise e perceba mundo adulto, que é muito importante, necessidade do cliente e como eu ofereço isso, com amor, porque estou disponível para servir, ou estou olhando para a minha necessidade, porque aí a energia é o contrário, você está olhando para você. E aí não tem este casamento. Cliente não consegue chegar se você está olhando só para a sua necessidade. Você tem uma profissão, você tem uma empresa, você tem um produto, você oferece isso a alguém. E este alguém é o cliente e a alma do cliente. E aí a conexão acontece. Muito lindo isso, né? Então perceba que a venda, ela não está em ofertar algo ou colocar um preço lá embaixo. Ela está muito além. Ela está lá no nível sutil que a gente chama, lá ainda na alma. Para
que necessidades possam ser preenchidas, né? Então, uma coisa que nós vamos aprender neste curso é que eu ofereço os meus serviços por amor e não para suprir uma necessidade minha. Então, a gente vai perceber também que essa ligação, se a gente olha somente para o dinheiro, ocorre o quê? Uma ruptura também nessa prestação de serviço ou a empresa. Porque aí eu paro de olhar para a necessidade do cliente e começo a olhar só no que eu quero, que é pegar o dinheiro, o que eu quero, né? Então, o dinheiro ele faz parte deste mundo adulto. O dinheiro faz parte dessa troca que a gente chama tanto energética quanto material. Então, é uma troca, né? Mas não pode ser o centro. O centro é o quê? O equilíbrio entre eu dar e o receber. E aí, se essas duas energias estão em equilíbrio, o dinheiro é um presente dessa troca. Entenderam? Então, se precisar, volte esse vídeo, faça suas anotações, veja o que faz sentido. E agora, para você refletir, mundo adulto, você como profissional está no mundo adulto? Reflita. Sua empresa, se você tem empresa, está numa dinâmica de empresa adulta que está ali servindo a vida? Porque às vezes a gente pode ter uma empresa e ter essa dinâmica infantil dentro da empresa também, né? Então a gente percebe isso nas organizações das constelações familiares, né? Tem que ter hierarquia e tem que ter ordem e tem que ter equilíbrio, que são, né, as ordens aí do amor que Bert Hellinger, né, o criador aí, o pai das constelações familiares, nos ensinou. Então a gente tem tanto essa dinâmica nos nossos relacionamentos, né? E se a gente trouxer para fora, essa dinâmica ela acontece também aqui, com o cliente, profissional, empresa. Estamos nessa dinâmica e precisa haver a ordem, ok? Então faça lá as suas anotações, reflita. Veja aí se precisa quebrar os paradigmas com relação às vendas. Anote, tá? E perceba, faça essa autoanálise em qual dinâmica você está. Está olhando para a necessidade do cliente ou está olhando para a sua necessidade? Né? Então, eu olho, né, para a necessidade do cliente e eu tenho isso para oferecer para o cliente. E aí o cliente que está procurando, se os dois estiverem abertos, um disponível para o outro, a própria energia da vida, né, faz com que os dois se encontrem em algum momento e ali já acontece uma venda naturalmente. Eu não preciso empurrar nada para ninguém. Mas nós vamos também aprender que é importante saber o que eu quero e quanto vale o meu produto e o meu serviço. Porque se a gente não direciona e não tem certeza também do que queremos, do que oferecemos e de quanto isso custa, isso também atrapalha na hora de conectar com este cliente. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula, quebrando os paradigmas com relação a vendas. Um beijo para você e até a próxima aula.